falar de tecnologia, open source e não. Também fundador do canal SQL8K, onde a gente tem uma abordagem um pouquinho diferente da comunidade no YouTube. Então, entrevistas com o pessoal da comunidade, uma visão um pouquinho diferente, não só especificamente técnica. Vamos lá, o que interessa, best practices versus bad practices. Por que eu vou falar de bad practices e não das melhores práticas? Eu vou falar das piores práticas e não das melhores. É uma abordagem um pouquinho diferente de o que fazer ou o que não fazer. Muitas vezes a gente vê em ambientes muito bem controlados, administrados, erros simples que podem custar o desempenho e a performance de todo o ambiente. Isso acontece em empresas grandes, empresas pequenas. Na verdade, alguns detalhes são falta de atenção, alguns é falta de entendimento de como funcionam as coisas. A gente vai falar um pouquinho disso, abordar como isso funciona, ou detalhes de alguns pontos que eu vou colocar aqui para a gente abordar e debater. Fiquem à vontade de fazer perguntas. Fava, se o pessoal fizer perguntas, pode me interromper, até é legal que valoriza e acrescenta ao que a gente está falando, tá? Pode deixar, Marcão. Beleza, muito obrigado. Vou começar pelo primeiro, então, e o primeiro, eu gosto muito de falar desse assunto, porque não é uma nem duas vezes que eu vejo esse cara, e ele está errado, inclusive, aqui, é Bust CPU Priority. Eu já vou corrigir esse cara aqui. Vamos lá, Bust CPU Priority. Eu tenho como mudar a afinidade do meu processo da SQL Server e dizer que eu quero que ele seja, no caso, setando essa opção, eu digo que ele vai ter uma afinidade acima do normal. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês bem rapidinho numa demo onde está essa opção e o que ela pode provocar. Então vamos lá para a minha demo aqui. A gente vai entrar algumas vezes, são coisas rápidas, o intuito é só demonstrar aquilo que a gente está falando, para a gente poder identificar do que se trata. Boost SQL Server Priority, esta é a opção da qual não devemos marcar. E por que eu comecei por ela? Porque é bem comum e eu encontro bastante em documentações de fornecedores, de empresas, sugerindo e orientando a marcar essa opção. O que essa opção faz? Basicamente é como se ela viesse no Task Manager, entrasse nos processos que estão rodando aqui, procurássemos aqui o SQL Server, clica com o botão direito, Set Priority e bota alta. Ah, ok, o meu servidor só roda SQL Server. Por que não fazer isso? Então vamos entender um pouquinho de como funciona essa estrutura. O SQL Server ele é altamente dependente do sistema operacional. Por que eu digo isso? Porque desde o acesso ao dado, quanto o gerenciamento de recursos da máquina, tudo isso é solicitado ao sistema operacional. Então, quem oferece isso para o SQL Server é o Windows Server. No momento que eu seto a velocidade para cima do normal ou para alta, pior ainda para esse real time, eu estou dizendo que antes de qualquer coisa, eu dou recursos para esse serviço aqui. Ok, mas eu quero que dê sempre recursos para o SQL Server. Qual o problema disso? O problema é que quando a gente enfrentar muito próximo disso, o Windows Server vai fazer o quê? Priorizar o recurso para o SQL. Qual o problema disso? Que quando o SQL Server precisar de qualquer informação, qualquer recurso do sistema operacional, ele não vai ter, porque ele ofereceu esse recurso para o SQL. É comum em ambientes que está com essa opção Boost SQL Server Priority marcada, a gente ter ocorrências de blue screen ou de desligamento da máquina com um erro fatal. Então, assim, muito cuidado, nunca marquem isso daqui. Essa é uma péssima prática, eu encontro bastante nos ambientes isso. E não recomendo, não façam isso. Se quiserem testar, só em homologação, desenvolvimento, teste em casa, não façam produção. Vamos para o segunda bad practice, with no lock. Esse caso é bastante discutível, tem muitas pessoas que
acham que sim, marquem, utilizem, outras pessoas não. É um assunto bem controverso. Eu, particularmente, não recomendo essa utilização, se for utilizar de maneira muito moderada. Por que isso? Vamos lá. O if no lock é como se eu estivesse mudando o nível de isolamento do meu banco. Eu estou fazendo uma leitura suja, dirty pages, que eles falam, que é comentado. O que eu faço com isso? Eu estou lendo informações que ainda não foram comitadas. Quando eu digo possibilidades de dados incorretos ou update/insert incorretos, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente realizar uma operação de select with no lock, o que ele vai fazer? Uma leitura sem que essas informações tenham sido comitadas. Então quer dizer que o meu relatório pode estar consultando informações que está rodando em paralelo. O que isso quer dizer? E por via de experiência, porque eu já presenciei isso em alguns casos, em alguns clientes, é o quê? Um caso bem clássico que eu presenciei recentemente foi o seguinte: o pessoal emitia relatórios para a equipe de BI, fazia algumas cargas para a emissão de relatórios. Essas cargas realizavam consultas com o if no lock. Por quê? Porque a base era muito acessada, então eles não queriam bloqueios. De fato, o if no lock vai evitar qualquer tipo de bloqueio. E, em contrapartida, o relatório que eles executavam, a carga que eles executavam com essa consulta, ela rodava paralelo a uma alimentação da base, que vinha de outra fonte. E os dados constantemente eram enviados incorretos para a gestão. Então, eles tiravam relatórios gerenciais com informações incorretas do cenário, enfim, das vendas do cliente. É um risco muito grande. Outro ponto que é bem importante, cuidado com isso. Realizar um update, um insert, dentro dele um select with no lock. Update, from tabela, e aí um select de algum dado with no lock. Esse é um dos mais comuns erros, porque enquanto fez a consulta, rodava outra instrução em paralelo, e esses dados foram atualizados só metade, ou foi atualizado 1/3 dos dados. E aí aquele update que era para atualizar a tabela inteira com um determinado parâmetro, alguma coisa, ficou incorreto. Então, muito cuidado. Se forem usar, com moderação, muito cuidado para que não seja um problema grave no ambiente, que é muito difícil de ser detectado depois que isso já está instaurado no ambiente. Vamos lá, not in com nulos. A instrução not in ele interpreta o código, mas na verdade ele interpreta da forma correta, que muitas vezes a gente não entende que isso pode gerar um problema no meio ambiente. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer uma demo bem rápida para a gente entender como esse cara funciona. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Criei uma tabelinha chamada países. Nessa tabela eu inseri alguns países, Brasil, Portugal e Espanha. E agora eu vou fazer algumas consultas aqui desse cara para a gente ver o que é retornado. Então, vou fazer uma consulta bem simples, eu vou selecionar o nome dos países e faço um where, onde esse nome esteja na coluna, na tabela de países, basicamente só para mostrar uma consulta com in, né? E ele vai me retornar os 3 países que eu inseri, Brasil, Portugal, Espanha. Tudo certo até aí. Eu não determinei que esse cara é not null, então eu vou agora fazer um insert de países. Inserir um valor nulo lá dentro e agora eu vou fazer o quê? Selecionar Brasil encontrado se existir o valor Brasil na tabela países. Então, eu condiciono aqui o teste se o nome for igual ao Brasil. O que ele vai retornar? Brasil encontrado. Tá ótimo, é isso que eu esperava. Eu procurei a palavra Brasil, o país Brasil dentro da minha tabela. Ele estava inserido, até aí ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar Itália. Como Itália não é encontrado, porque eu sei que Itália não está na minha tabela. Inclusive eu vou selecionar aqui para a gente ter certeza. Beleza, Brasil, Portugal, Espanha e nulo. Eu vou procurar com Itália não encontrado.
E o detalhe é que o meu retorno é nada. Bom, beleza. Até então, não existe, então minha condição deveria retornar a Itália não encontrada. Porque eu estou condicionando, se não existir, eu quero selecionar a Itália não encontrada, como se fosse um teste aqui, né? Vamos entender o porquê que isso acontece e isso pode estar acontecendo nos sistemas de vocês. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de comparação. Quando a gente usa o not exists ou not in, a gente tem que estar condicionando o cuidado com valores nulos dentro desse cara. Por quê? Eu vou fazer um exemplo simples de como isso funcionaria, tá? Se eu selecionar Itália não encontrada, passando os valores Brasil, Portugal e Espanha, que era como estava a minha tabela antes, sem o valor nulo, eu vou retornar o que eu desejaria, que era Itália não encontrada, porque de fato Itália não está nesse grupo aqui. O que acontece quando eu uso o not exists e eu tenho um valor nulo lá dentro? Vamos fazer o mesmo exemplo que basicamente é o que a gente teve ali. Não trouxe valor nenhum. Então, o meu resultado aqui, ele não tem informação nenhuma. O que está acontecendo aqui? Basicamente, o que o SQL Server faz quando existe esse tipo de comparação é isso aqui, ó. Select Itália não encontrada, onde Itália for diferente de Brasil, Itália diferente de Portugal, Itália for diferente de Espanha e Itália diferente de nulo. E aí é que está o problema. Ele não vai interpretar o nulo, ele vai retornar um erro. Um erro para consulta, vamos assim dizer. Ele não vai trazer o valor. Quando ele não traz o valor, ele não traz a informação aqui. E aí não vai selecionar meu valor. Se eu tivesse selecionado, feito a minha consulta sem o valor nulo, onde eu tenho as comparações, eu consigo dizer o que é falso e o que é verdadeiro, aqui, ele ia retornar. Basicamente, esse é o cuidado que a gente tem que ter ao usar notinha ou not exists e eu tiver valores nulos dentro desse cara. Então, é muito importante porque isso pode estar acontecendo com vocês, na aplicação que vocês estão utilizando. Pode estar retornando um valor incorreto e aí vocês estão sendo afetados o retorno de vocês com isso. Vamos para o próximo, não vamos perder tempo, Shrink Database. Esse cara é muito problemático. O que acontece? Procurando fontes sobre isso na internet, eu tenho certeza que vocês vão encontrar referências, blog posts de pessoas dizendo, para reduzir o tamanho da minha base, vá lá e rode um Shrink Database. Sim, de fato, diminui o tamanho da base e cria diversos outros problemas na base de dados de vocês. Qual o problema disso? Quando eu rodo o Shrink, ele vai tirar aqueles espaços que estão sem uso. O problema é que ele vai aumentar a fragmentação. Inclusive é bem perceptível. Se vocês quiserem, podem pegar um ambiente de vocês e ver como isso, um ambiente de teste, por favor, e ver como isso se comporta. Após a realização do Shrink, a fragmentação que estava super pequena vai ficar enorme. E isso vai prejudicar a performance, porque onde antes vocês faziam uma consulta razoavelmente rápida, por mais que eu tenha menos tamanho, o tamanho do meu database tenha diminuído após o Shrink, ele vai ter vai estar com a performance prejudicada por causa dessa fragmentação. Então isso vai acabar prejudicando todo o cenário, onde eu tentava simplesmente fazer uma diminuição de área. Para resolver isso, a gente vai ter que ir lá rodar um rebuild, todos os índices, tudo, para que isso volte. Essas orientações que a gente acha, muitas vezes, para solucionar alguns problemas, vamos tentar entender como funciona, deem uma lida no comando, ver o que ele faz, testem antes de realmente aplicar isso daí. Muito perigoso estar fazendo uma operação sem saber quais são os riscos ou quais são as consequências dela. Então, muito cuidado com o Shrink Database. Vamos para a próxima, Bad Practices, sem índices ou índices demais. Quem aqui nunca presenciou um cenário em que estava com problema de performance,
pegou as consultas mais executadas, criou um índice e resolveu. Ou seja, ambiente sem índice. Por que isso acontece com bastante frequência? Imagina que existe uma empresa desenvolvendo uma determinada aplicação. Inicialmente, essa aplicação ela é uma aplicação de venda para uma determinada loja. Ela vende, sei lá, 5 tipos de produtos. A aplicação foi construída para isso, foi pensada nisso, foi projetada para atender essa demanda. De repente, essa empresa cresceu, começou a atender clientes grandes e essa empresa agora está atendendo clientes com, sei lá, 20, 30, 50 mil. Inicialmente, pensar nas estruturas de produtos era uma coisa que não fazia tanto sentido. Não precisava me preocupar com isso porque tinha 5 produtos, então tipos de produtos, então era bem tranquilo. Só que agora tendo clientes com 50, 100 mil produtos, e isso, numa consulta mal desenvolvida, pode acabar com um cálculo exponencial, vezes o número de transações que acontecem, que realizam, ou as consultas que são feitas. Muitas vezes as aplicações perdem índices ao longo do tempo e ao longo das suas alterações. O que é o perder índices? A aplicação ela muda ou desenvolve novas funcionalidades e às vezes não é pensado em qual a melhor rota de acesso ou de um índice melhor ou de um índice novo. Isso é bem complicado, porque aí o problema disso é ocorrer queries muito lentas, aplicações nem sempre tão mal desenvolvidas, mas por pequenos detalhes o comportamento da aplicação é outro. Mais recentemente, um cliente que eu atendi, a gente tinha uma campanha de vendas acontecendo. Essa campanha de vendas tinha sido estimada para 50 mil, 100 mil de alcance para clientes assim. Por algum motivo, essa campanha foi publicada no Facebook e o que era 100 mil passou a 1 milhão quase. A aplicação, no que passou dos 100 mil, não estava conseguindo comportar. Analisando como estava o desempenho da aplicação, a gente identificou algumas queries, criando o índice para essas queries. O alcance que antes era de 100 mil passou para mais de 1 milhão e o resultado da aplicação foi um desempenho mais rápido do que os testes iniciais para aquele 100 mil. Então, coisas super simples que podem influenciar muito no desempenho da aplicação. Índices demais também é uma prática ruim, por quê? Porque quando eu crio um índice, eu estou dizendo que existe uma forma de acessar a informação. Se eu crio muitas delas, cada vez que eu vou gravar uma informação, o banco de dados tem que saber que agora tem uma nova forma de acessar e que esses dados agora podem vir por esse caminho. Então eu crio uma sobrecarga na minha escrita de uma forma que eu posso, ao invés de estar simplesmente melhorando a minha leitura, prejudicando o meu desempenho na hora de gravação. Então você tem que ter muito cuidado, além de não estar criando índices sem necessidade. Vamos supor, cria-se um índice com o campo código e o campo nome. Agora eu tenho uma consulta que testa código, nome e data de nascimento. Beleza. Mas agora a gente cria um relatório que consulta por código, nome, data de nascimento e testa o país de origem. Beleza, então vamos criar um índice lá por código, nome, data de nascimento e país de origem. Cara, a gente está criando índices sem necessidade, índices com chaves duplicadas. Isso não é uma boa prática. Crie os índices da melhor forma que eles possam ser aproveitados e tente não repetir as chaves desses índices. Isso não é uma boa prática, ficar repetindo aquilo que já existe uma forma de acessar. Consequentemente, vai estar prejudicando ao invés de estar ajudando. Muitos índices não é também uma boa experiência. Não é porque eu tenho uma tabela com 20 índices, de 20 colunas, que eu vou criar 20 e poucos índices. Isso aí é terrível. Eu vou estar prejudicando o ambiente ao invés de melhorar ele. Então, muito cuidado. Nem para mais, nem para menos, é exatamente acho que o que resume isso. Nem faltar índices e nem sobrar índices. Então, criem realmente aquilo que é necessário, aquilo que a aplicação usa. Um outro cuidado que pode se ter nesses aspectos é assim, eu tenho uma determinada consulta, ela precisa ou não de índice? E dentre essa avaliação,
dá para se colocar quantas vezes essa consulta é utilizada. Eu vou criar um índice para uma consulta que é realizada uma vez no ano. Vale ou não vale? Qual é o percentual de ganho? Ah, a consulta roda uma vez por ano, só que ela roda em 20 horas. Opa, se eu criar um índice, vai rodar em 1 hora, vai rodar em 5 minutos. Vale a pena. Ah, é uma consulta que roda uma vez por ano, ela leva 5 minutos. Eu preciso criar um índice para esse cara? Não sei, talvez não seja necessário. Então, avalie bem. Sem testes, isso sim é uma bad practice das mais comuns e quantos ambientes a gente tem aí que não acontece isso. Eu falo de testes em ambiente de desenvolvimento. O que, que é isso, na verdade? A gente cansa de ver problemas na aplicação, uma aplicação lenta, uma aplicação com problemas que não foram diagnosticados antes. Por quê? Ah, porque o pessoal fez a mudança, que teoricamente era só adicionar uma coluna no relatório, e adicionar uma coluna no relatório não precisa botar em homologação, vamos direto para a produção, fez a alteração, mandou. Só que essa coluna mudou o plano de execução e agora o que fazia, sei lá, 1000 leituras faz 1 milhão de leituras. E a minha performance agora acabou, ela está horrível. E esse relatório não é chamado uma vez, ele é chamado 5.000 vezes por minuto. Porra, cara, eu acabei de destruir o desempenho da minha aplicação. Cuidado com isso, testem as alterações, identifiquem o que vocês estão fazendo e analisem o porquê de cada coisa. Eu fiz uma alteração simples das mais convencionais, adicionei uma coluna, alterei um campo, mudei, testa. Os ambientes de homologação e desenvolvimento, eles são criados exatamente para isso. É para identificar como fica o ambiente depois que se faz essa alteração. Um detalhe bastante importante para ambientes de desenvolvimento, talvez de desenvolvimento nem tanto, mas mais para homologação, que as informações procurem estar atualizadas. Então não adianta também eu ter o meu ambiente lá com 20, 30, 40 tera de dados e o meu ambiente de homologação tem 1 giga. Ah, mas aqui era 1 giga 3 anos atrás. Poxa, eu estou com um ambiente muito desatualizado, eu não vou ter como testar isso de fato. Né? Outro ponto muito importante é isso. Na verdade, o intuito aqui é que a gente pegue nosso ambiente de homologação e consiga reproduzir uma carga pelo menos similar ao que a gente tem em produção, seja por meios artificiais ou não. Ah, cria uma aplicação ou cria um método de fazer uma carga de trabalho grande para que quando eu for realizar meu teste ele seja coerente, porque senão também não. Esse relatório, por exemplo, ele fazia, sei lá, 1000 leituras, está fazendo 20.000. Um aumento muito grande. Em contrapartida, se um cara rodar o relatório, não vai virar problema. Quando eu estiver rodando 1000, 2000 simultâneos, esse problema aparece. Então, tentar de alguma forma criar métodos de reproduzir carga de trabalho nos ambientes de homologação para que a gente consiga testar mesmo aquilo que foi alterado. Então, não deixem os seus ambientes à mercê de uma alteração, sem testes, sem acompanhamento e sem saber o que está acontecendo. Essa é uma dica importante. Coloquei SQL Injection. Quem aqui nunca viu e ainda vão existir sites com URLs e queries expostas? O que é isso? Quem nunca viu uma consulta não, uma página de um site onde a consulta está na URL. Lá em cima, no final da URL, tem query igual, aí um percent, um e-comercial, uma query. Qual o problema disso? O problema disso é que não só na URL, mas como dentro do código, isso pode ser interceptado. Usando dessa interceptação, a pessoa vai lá, só muda o comando, antes do select, bota lá drop database, o nome do database, ponto e vírgula, e um go, e aí quando rodar o site, ele vai lá e dropa o banco de dados. Mas discussão, o rapaz colocou lá
estava com problema no site dele e mandou o URL do site, nesse fórum. Só que nessa URL ele tinha as informações de login, de teste. Eu acho que ele postou isso, se eu não me engano, era 16 horas, não lembro o dia agora. Postou 16 horas dizendo, eu tô com um problema, assim, assim, no meu programa, na PHP e tal, mandou. 16h15, começaram a ter respostas, algumas pessoas até dizendo, cara, troca a senha porque tu colocou a senha lá, muda isso, muda aquilo. Um minuto depois ele posta dizendo assim, meu database já foi deletado. Então, assim, aplicação mal escrita ou muito simples de ser invadida, com as informações na cara de qualquer um, é só utilizar delas, vai lá, faz uso de má fé e quanto mais tempo a gente ficar criando métodos de criar segurança, esse mesmo tempo tem o dobro de pessoas criando formas de quebrar. Então, muito cuidado quando vocês forem desenvolver, ou até mesmo se vocês verem coisas no ambiente de vocês assim, identifiquem, apontem, bloqueiem, tirem permissões, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, select asterisco, consulte o que realmente é necessário. Esse ponto aqui é bem complicado, inclusive faço referência a um outro MVP brasileiro, o Fabiano Amorim, que diz que cada vez que rodar um select asterisco morre um panda, por isso que eles estão em extinção. Consulte o que realmente é necessário. Um select asterisco, na verdade, eu vejo muitas pessoas usando assim, eu não depois eu consulto só o que eu quero. Realmente preciso de todos os campos? Aquela tabela com 70 campos, realmente preciso de uma tabela com 60 campos, 70 campos? Eu preciso trazer tudo? Não, não preciso trazer tudo, eu preciso trazer os campos que eu realmente vou utilizar. Mas na primeira análise, para identificar, tentem entender o que vocês têm, o que vocês estão consultando. Mas eu não sei o que eu preciso consultar. Bom, já começou errado, essa pessoa já não teria que ter permissão de select. Eu não sei o que eu tenho que consultar. Bom, se eu não sei o que eu tenho que consultar, eu não vou fazer um select, é o primeiro ponto. Né? Imagina que é como sair na rua sem destino algum, sair simplesmente caminhando. Para onde vai? Eu não sei, eu vou simplesmente caminhar. Aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Normalmente as pessoas, sanidade mental, não fazem isso, né? É a mesma coisa para consulta no banco. Não sai selecionando tudo se eu não sei o que eu preciso. Identifique o que precisa. SP Help, veja as colunas, veja as informações, identifique aquilo que vocês realmente têm necessidade para realizar, assim, as consultas de vocês. Então, muito cuidado com o select asterisco. Problema absurdo de performance, traz muitos dados, pode estar bloqueando a aplicação, principalmente aplicações com muita concorrência. A aplicação está rodando e eu vou consultar para ver o que está acontecendo nos meus pedidos, nas minhas vendas. Select asterisco from pedidos. Nossa, acabou a performance da minha máquina. SQL Server todo tentando gravar novos pedidos e um cara lá fazendo uma consulta de todos os pedidos da empresa desde 2000, 2001. Né? 1 bilhão de registros. O cara fez o select asterisco. Então, cuidado com isso. Não possuir baseline, uma bad practice absurda. O que é não? Por que não possuir baseline? Avaliando o ambiente de trabalho, eu comecei a ter uma lentidão no meu ambiente. Primeira pergunta que eu faço para vocês é: quantas transações ativas em média no seu ambiente? Aumentou, diminuiu? Não sei, eu não tenho essa informação histórica. Qual é o maior tipo de espera encontrado? Quantos bloqueios acontecem em média no ambiente? Isso é normal, esse tipo de bloqueio? Não é? O comportamento da minha aplicação é fundamental para identificar um problema ou identificar uma mudança de comportamento. De que forma o DBA pode chegar no dia seguinte de um novo deploy da aplicação, uma nova atualização dela, e dizer assim, essa atualização ela prejudicou o ambiente e a partir de agora o banco de dados está sofrendo pressão e isso é devido à atualização. Como que alguém pode dar esse tipo de informação
informação se tu não tem uma linha de base para comparar, para usar de referência. Então, isso é muito importante. Identifiquem as informações das quais vocês realmente precisam. Eu uso como referência a quantidade de transações ativas, processamento da máquina, memória, rede, N informações, inclusive do próprio SQL Server, tamanho da base, quantidade de batch request, N outras informações que vocês podem tirar, inclusive informações sobre índices, dentre outras informações. Busquem criar um baseline do ambiente de vocês e entender que sim, meu ambiente ele trabalha dessa forma. Bom, a partir disso, a partir desse conhecimento e dessa informação, eu posso realmente traçar que eu possuo ou não uma mudança de comportamento ruim. É super comum, principalmente na tratativa de problemas, a gente identificar. Então, em alguns casos, a gente identifica, o normal da minha aplicação é ter 100 transações simultâneas, eu estou com 5.000. Opa, então aconteceu alguma coisa. Ou tem uma carga diferente na aplicação, ou mandaram, sei lá, vamos supor, agora a gente colocou um produto novo no site e esse produto está vendendo muito. Beleza, então está explicado o porquê dessa mudança de comportamento. Talvez a aplicação não esteja preparada para isso, não foi feito um teste antes para identificar se essa carga de trabalho é aceitável ou não. Enfim, tenham uma linha de base, saibam como o ambiente funciona para poder dizer sim, esse ambiente está fora do padrão. A partir daí fica muito mais simples as análises, porque vocês já vão ter identificado os pontos de problema, os pontos de gargalo, ou o que pode ter mudado. Com isso tudo fica fácil depois de fazer um troubleshoot, alguma solução paliativa, ou até um contorno para poder sanar naquele momento. Agora, beleza, mas como aumentou tanto, então eu vou segmentar X acessos simultâneos para não comprometer, para que quem consiga acessar, de fato consiga comprar. Porque com 5.000 eu não consigo, então eu vou rachar em 2.500, aí depois os outros ficam numa fila de espera para poder... Enfim, N situações. Mas procurem ter essa informação de como funciona, que é a melhor forma de depois identificar se eu mudo, se eu não mudo a minha aplicação, ou se foi a mudança que causou o problema, ou se eu mudei alguma coisa no meu ambiente, a partir disso passou a ter problema. Então, muito cuidado. Isso é extremamente importante. Não separar os dados, e aí cada coisa no seu devido lugar. O que eu quero dizer com isso? Inúmeras vezes a gente se depara com um ambiente até então normal, tudo funcionava bem, vinha crescendo a quantidade de dados e de repente a minha performance começou a decair. Sabe mais o que é? Ela está impraticável, a gente precisa identificar. Então a gente entra num pouquinho de onde as coisas são armazenadas, onde o SQL Server armazena as informações. Em algumas empresas que utilizam storage, existe a possibilidade de segmentar essas áreas, ou seja, oferecer para o SQL Server áreas que deem benefício para aquele tipo de armazenamento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, oferecer SSDs para leitura, para dados e informações que são muito lidas. Excelente ideia, vai dar muito mais performance para a leitura e vai conseguir dar uma vazão muito maior. Mas eu gravo muita informação. Vou botar no SSD também para gravar mais rápido. Na verdade, não. Cuidado com isso. O SSD vai te dar performance em leitura e não em gravação. Talvez muito pouco. E o problema disso é a vida útil de um disco. Discos têm vida útil, o SSD tem uma vida útil menor. Se eu começar a ler e gravar se eu começar a gravar muito nele, eu vou estar consumindo isso, sendo que eu não vou estar tirando proveito disso. Então é dado histórico, vou colocar num disco mais barato, ou vou colocar na nuvem, porque é um dado histórico, eventualmente a gente vai buscar essa informação. Vou colocar um pouco da minha tabela num lugar, um pouco na nuvem, Street Table. Então, todas essas informações
são importantes para a gente entender onde estão meus dados e o que eu vou fazer. Então, separa a TempDB dos dados, separa os dados dos logs. Os logs são muito escritos, é escrito o tempo todo. A área de dados é mais lida ou não, de acordo com a finalidade de escrita da aplicação de vocês. Vocês não têm essa informação, é o primeiro ponto para identificar se eu estou fazendo as coisas certas. Se eu estou oferecendo áreas corretas, se eu estou destinando as melhores, minha melhor área de storage para aquilo que realmente tem que ser oferecido. É muito cuidado com isso, porque talvez todos os trabalhos que sejam realizados, uma simples mudança de infraestrutura poderia resolver esse problema. Então tenham bem em mente como isso funciona, por que separar é interessante. Eu não importa que meus dados estão todos juntos, porque a minha área é muito rápida para ler. E a partir de log? Vai gravar tão rápido quanto? Ou vai gravar e vai dar vazão à leitura da mesma forma? Não seria melhor separar a leitura e a gravação para que uma parte faça isso e outra faça a gravação? Então, tenha muito esse cuidado de colocar as coisas nos seus lugares, separando dados, logs, temps, e TempDB, que é a melhor estratégia de separação, principalmente porque cada um tem a sua forma de trabalhar e a sua forma de ser preenchida. Então, por exemplo, o TempDB, preenchimento sequencial. O SQL Server não pega, eu tenho 4 TempDB. O SQL Server não pega, enche uma com os 2 GB, depois enche outra, depois enche outra, depois enche outra. Não, é sequencial, ele grava um pouco numa, um pouco em outra, um pouco em outra, um pouco em outra e volta para a primeira e faz o ciclo. Então, entenda como essas informações são preenchidas. E aí talvez essa separação faça valer depois, posteriormente. Vamos para o próximo, triggers. E aqui tem muita discussão, tem muita gente que tem muita situação aí. Eu já presenciei a aplicação que era orientada a trigger. A aplicação tinha 1.214 triggers. É bastante trigger, né? Pois é, qual que é o problema disso, né? Então vamos lá. Para que realmente eu preciso de uma trigger? A trigger é um gatilho, vai ser disparado ao acontecer algo no meu banco de dados. Ao acontecer esse algo, ele vai fazer outra coisa. E eu digo muita atenção porque principalmente quando tiver que ter alguma rastreabilidade do que aconteceu. Eu vou dar um exemplo bem em cima desse caso desse cliente que possuía lá 1.214 triggers lá, porque eles tinham problemas bem característicos, que eram o quê? Uma informação era inserida numa tabela e aí começava todo o processo. Essa informação inserida disparava uma trigger, essa trigger gravava um histórico, alterava alguma informação e gravava em uma outra tabela. Até aí, tudo bem, uma trigger comum, a gente também não sou totalmente contra essa trigger, se realmente faz parte do que tem que fazer. O problema era que ao gravar nessa outra tabela, disparava uma outra trigger, que fazia um teste das informações inseridas para identificar se essas informações estavam corretas de acordo com uma outra tabela. Então aí já tinha uma consulta e uma inserção em uma terceira tabela, que era de log também, de histórico, e por sua vez fazia um teste de negócio lá dentro, que entendia se a informação era para ser gravada ou não, e aí liberava a gravação. Qual o problema disso? O problema disso, primeiro, N testes e informações numa trigger, por quê? Porque a trigger ela acontece no momento de uma gravação. Vamos supor que todos esses meus testes demorem 3 segundos. A fazer uma gravação de um dado demora 3 segundos. Agora imaginem 5.000 pessoas
fazendo inserção nessa mesma tabela e 5.000 pessoas demorando 3 segundos. Então, 5.000 vezes 3, 15.000 segundos, e aí eu já tenho um tempo absurdo de espera para que as outras pessoas possam trabalhar. Sem contar que isso é um acúmulo, né? Porque a primeira transação demora, se essa transação demora, a outra fica em wait, e aí a tendência é isso virar uma bola de neve. Muito cuidado com triggers, porque a rastreabilidade disso é terrível. Aonde que eu vou ver que a minha informação gerou um dado errado, e esse dado está errado nessa tabela? Bom, o caminho mais fácil é identificar em que parte da minha aplicação grava nessa tabela. Não. Agora, além de pesquisar aonde a aplicação grava, eu tenho que identificar qual trigger pode ter disparado qual outra trigger, que dispara uma terceira, quarta, quinta trigger e que vai gravar nessa tabela. Então, a chance e a forma de eu identificar um problema fica cada vez pior, fica cada vez mais complicada. Então, esse é um ponto de atenção muito grande. Cuidado, se usarem, usem com moderação. Eu principalmente recomendo o uso único e exclusivamente administrativo e não para todas as situações. DBA pode criar uma trigger, a regra de negócio tem que estar na aplicação. A aplicação trabalha com os dados e trabalha com a informação que tem que ser inserida. Não recomendo a utilização dessas triggers, não. É óbvio que vai de tem outra visão. Eu, particularmente, sou contra, não gosto triggers unicamente administrativas. Cuidado com isso. E vamos para sysadmin. Quem tem o controle? Então vamos lá. Imagina que o meu ambiente é extremamente controlado, tem bastante informação sigilosa, e sysadmin é o cara que vai poder fazer tudo lá, vai poder consultar tudo, ok. Chega o pessoal da RH e diz assim, ó, agora eu preciso que vocês tirem da aplicação consulta ao salário dos funcionários. Beleza, o DBA vai lá, cria uma view, a view com as informações x, y, z, pá, cria essa view, diz que os usuários tais e tais, inclusive da aplicação, podem acessar a view, muda essa consulta na aplicação, agora só acessa a view, ok. Mas tem mais 2 usuários com sysadmin, que por sua vez, para uma outra, terceira, quarta aplicação, a aplicação tinha que instalar, criar algumas coisas, eles não sabiam que permissão eles davam, deram sysadmin. Então eu tenho mais um usuário de aplicação, mais 2 usuários, mais o DBA, mais outra aplicação que tem sysadmin. Daqui a pouco essa informação, esses usuários começam a se multiplicar de tal forma que não existe mais controle disso. Eu já não sei quem tem informação e quem não tem acesso ao banco de dados. Outro ponto muito importante. Não deem sysadmin para o usuário SQL Server Authentication. Esse é o primeiro ponto do erro. Primeiramente, busquem sempre usar o Windows Authentication. O que eu garanto com isso? Eu garanto que a pessoa tem que estar logada com o usuário ou utilizar de um acesso deste usuário para fazer isso. Então, eles assim, pode testar agora aqui a aplicação com o usuário sem. Pode fazer consultas lá com esse usuário sem. Não foi um nem 2 clientes, inúmeros deles, a gente vê diversos problemas em que a quantidade de pessoas que estão acessando o banco de dados com usuários de aplicação é inúmero, é massivo. E isso é um problema muito grande quando se fala de segurança. A gente tem aí uma rastreabilidade da pessoa muito baixa. A gente passa a ter controle de quem acessa, quando acessa, para poder identificar isso daí. Muito mais fácil eu removo essa permissão, dou a permissão específica para quem tem necessidade e controlo através de usuário com Windows Authentication, que eu garanto que as pessoas não vão estar passando os seus usuários e senhas para os outros, porque aí é o seu próprio usuário, é ser responsável por aquilo que tu está passando. Normalmente as pessoas assinam contratos com utilização de hardware, recursos dos usuários da empresa. Se eu passar minha informação, eu sou corresponsável com aquilo que aquela pessoa fizer. Então, teoricamente, a pessoa pode até responder por isso
corporativamente falando, se ela fizer alguma, se ela passar o usuário e a pessoa fizer alguma ação indevida. Então, cuidado, principalmente com sysadmin, porque aí eu passo a não saber quem acessa o que na minha base. Quando eu restringo o acesso à aplicação a determinado database, eu garanto que pelo menos, na pior das hipóteses, ele tem acesso total num database, e não a tudo que tem lá dentro. Então, eu já não sei se aquele usuário daquela aplicação tem permissão só no banco, só se ele tem em todos os bancos, se ele visualizou o relatório de salários e onde está essa informação. Então, muito cuidado, isso é extremamente importante. Falando um pouquinho sobre quanto está destinado à memória, o SQL Server eu vou acessar aqui para a gente ver. Configuração de memória do SQL Server. Só um minutinho, já está carregando. Beleza. Então vamos lá, propriedades, e eu tenho a parte de memória. Eu coloquei uma determinada quantidade de memória aqui, mas muitas vezes a gente vê isso aqui com um número absurdo. Ó. Que significa o quê? SQL Server use toda a memória da minha máquina. Qual que é o problema disso? Voltamos àquela parte de dependência. O SQL Server depende do sistema operacional. Se eu não destino memória para o sistema operacional, a hora que eu tiver a necessidade de ter mais acesso à memória ou o SO precisa de memória, ele vai tirar do SQL, o SQL vai voltar, vai pedir para o sistema operacional e aí fica um desgaste de recurso absurdo em cima disso. Outra coisa é, se eu tenho um ambiente controlado, eu determino um threshold, então um limite, se a minha máquina passar de 90%, eu vou ter um alerta, e aí através desse alerta eu vou atuar no meu ambiente, então eu não posso simplesmente vir aqui e definir 90% da minha memória, porque se eu defino 90% da minha memória, eu já estou em ambiente de alerta. Defino menos, ou enfim, determino que é 95%, 98%, então o cuidado é de cada um, mas nunca deixem isso aqui dinâmico, porque existe um gasto de pedir e liberar recurso muito grande aí. Então, muito cuidado quando forem trabalhar com essa configuração. Não verificar backups, isso aqui é uma bad practice absurda e eu pergunto para todos vocês, qual foi a última vez que vocês restauraram um backup para ver se eles estão íntegros? É extremamente fundamental e importante que de tempos em tempos sejam feitos testes de restore. Com N benefícios disso, saber a integridade, saber quanto tempo leva para restaurar, saber de que forma eu restauro. Eu conheço bem, eu uso o SQL Server, eu uso uma nova ferramenta, uma ferramenta externa, como que funciona, que tipo de permissão, o que eu faço quando eu volto esse backup. Isso é extremamente importante. Então, pessoal, o que eu queria deixar de recado para vocês é cuidem muito desses detalhes e dessas práticas, porque muitas vezes a gente está causando isso nos nossos ambientes e está prejudicando o desempenho de uma forma talvez incalculável, sendo que a gente simplesmente deixou alguns pontos que podiam ser melhorados para trás. Fica aberto o espaço aí para perguntas, comentários e sugestões. Eu queria agradecer especialmente ao PES e ao pessoal que está organizando o evento, 24 horas do PES, a todos os envolvidos. Fica aí, eu vou ficar mais uns minutos. Quem quiser, por favor, não esqueçam de fazer o comentário no survey. Vocês participam depois dos sorteios que o Vitor falou. Vou ficar mais alguns minutos. Quem quiser pode se direcionar e fazer a pesquisa. Aguardem para fazer a pesquisa e depois se direcionem para a próxima palestra. Um obrigado a todos. Sigam eu 24 horas nas redes sociais e fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Queria agradecer mesmo a presença de todos. Vitor, vou te passar a palavra para fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Valeu, Marcão. Obrigado aí pela apresentação. Como a gente estava conversando aí antes no começo da sua sessão, são tópicos extremamente importantes que
Eles parecem simples para alguns, né? Para quem já tem um pouco mais de experiência, já fala, poxa, isso aqui nunca vamos encontrar, né? A gente nunca vai ver isso daqui, o que você falou é verdade. É acesso de sysadmin, é falta de backup, é memória dinâmica do SQL, a gente tem muita coisa largada aí e foi muito bacana, cara, muito boa a sua sessão. A gente não teve nenhum questionamento, nenhuma pergunta, tá tranquilo aqui. Eu vou agradecer de novo a todos vocês que ficaram até agora, que participaram. Não deixem de responder aí ao formulário, né, a pesquisa sobre o evento. E bom evento aí a todos. Continuem acompanhando, continuem aí seguindo as próximas sessões e espero que vocês estejam gostando. Obrigado, gente. Até mais. Beleza, pessoal, muito obrigado, Vitor. Não canso de falar, eu vou falar de novo. Parabéns a todos que estão participando, porque quando vocês participam de um evento como esse, vocês demonstram que realmente estão buscando conhecimento e é exatamente isso que as empresas buscam hoje. Profissionais que buscam um pouco mais. Então, parabéns a todos e um bom evento. Valeu, gente.